que aposta, que confia, gente que acredita, que enfrenta desafios, que desenvolve uma cidade. Gente, agora, momento do empreendedor. Empresários compartilham boas histórias de sucesso no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ney Santos, nós recebemos em nossos estúdios o Daniel e o Matheus para falar da ILIC Reabilitação Funcional e Personalizada. Olha, gente, só quem passa por uma cirurgia sabe a importância da reabilitação, né? Eu já tive essa experiência e enalteço e destaco o trabalho do fisioterapeuta. E nós temos uma clínica especializada nesse tema na cidade. Nós recebemos em nossos estúdios o Daniel e o Matheus. Bom dia, gente. Agradeço a presença de vocês aqui na Jovem Pan para poder compartilhar um pouco dessa história, né, do empreendedorismo, né? Como conciliar fisioterapia e empreendedorismo? Tem algum segredo? A gente aprendeu enquanto o carro estava andando. Foi na prática, né? Foi na prática. A gente sai da faculdade com muita pouca base de empreendedorismo, de administração, de tocar o negócio. Então, ao mesmo tempo que a gente está atendendo, a gente aprende muita coisa. A precificação, a dinâmica de serviço, a construção de equipe e tudo mais. Então, até hoje a gente aprende. A gente troca o pneu do carro enquanto o carro está andando. De empreendedorismo para uma outra atividade é diferente um pouquinho de quem cuida da saúde das pessoas, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Acho que quando a gente trabalha com a saúde da população, é muito importante diferenciar, né, o que entrega resultado e o que é puramente comercial, né, a ponto de não vender qualquer serviço, não vender qualquer terapia a qualquer custo, né? Então é importantíssimo fazer essa diferenciação e é um dos nossos objetivos, né, sempre trabalhar baseado em evidências científicas, em tratamentos que realmente são eficazes para conseguir fazer essa distinção, né? Existe sempre em alguns momentos a gente pode ser levado mais à parte comercial, mas é importante ter isso bem claro para ter isso em mente, né? Vocês dois são fisioterapeutas, né? Quando vocês saem da universidade, qual é a mentalidade de atuação, assim? Porque pinta aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza. Eu gostaria que vocês também dividissem com a gente essa experiência quando saíram da universidade e ingressaram no mercado de trabalho. Quando você sai da fisioterapia, hoje a fisioterapia ela é muito ampla, ela tem muito mercado para você, né, conseguir entrar para trabalhar, mas todo final de ciclo é delicado. Você sai da universidade e se vê imerso num mundo muito aberto, né? E como jogar numa arena para os leões ali, né? Exatamente. Da minha vivência, né, eu já sabia, tinha muito em mente o que eu queria fazer. Então, quando eu saí da universidade, eu entrei no mestrado e comecei a desenvolver o consultório paralelamente, né? Então, fui coordenando as ações juntas assim. Então, você, Daniel, foi o primeiro que teve aquele start, né? Aquela coragem de mergulhar nesse mundo do empreendedorismo. De começar, fui quem tive a ideia inicial. Teve algum incentivo? Em que sentido, assim? Incentivo familiar, incentivo de algum profissional. Daquilo que foi a vida de vocês, já inclusive. Professor da universidade. Fisioterapeuta, a gente tem muitos fisioterapeutas que na adolescência, na pré-adolescência, ingressaram na carreira esportiva. Foi o caso de vocês? Eu fui. Dos dois, né? Exato. O Matheus joga rugby até hoje, né? E eu joguei handball por um tempo também. E isso já me apresentou um pouco a fisioterapia. E durante a nossa formação, a gente teve muito contato com um fisioterapeuta aqui da cidade que pra gente talvez tenha sido e é ainda uma referência, que é o Jean Marc. Não sei se vocês conhecem. Conheço. E acho que ele aguçou um pouco mais esse gosto pela fisioterapia esportiva e acabou colocando a gente nesse caminho que a gente está até hoje. E você, Matheus? Eu comecei um pouquinho diferente. Eu saí da faculdade exatamente com aquela sensação de o que eu vou fazer agora. Tinha alguma ideia que realmente era eu pegar a experiência e começar a tocar o barco, mas na minha cabeça eu tinha um plano
depois de 2 meses de formado, o Daniel me ligou e mudou totalmente o plano. Eu tava com uma ideia de realmente pegar um pouco de experiência, a fagulha de empreendimento tava um pouquinho mais baixa, mas eu falei, vou pegar a experiência, vou tocar e depois, quando tiver com a barba mais grande, eu vou criar o meu. Aí um belo dia o Daniel me ligou e falou, você tá trabalhando? Eu falei, incrivelmente ainda não. Falou, vem cá que vamos conversar então. Aí, a partir daquela reunião que a gente teve agora na unidade que a gente tem hoje ainda, a primeira unidade, mudou tudo. Mudou meu plano, mudou o rumo de tudo. Eu realmente botei a carroça na frente dos bois no meu plano. E essa história começou em 2014, é isso? 2016. 2016. Com o Matheus, 2016. 2016. Isso. Você começou um pouco antes. Isso. Comecei em 2014, depois em 2015 minha esposa Fernanda se formou e entrou na equipe. E a gente começou a expandir, mudou o local, né? Hoje foi para o local que a gente está hoje. E aí em 2016 veio o Matheus, depois veio o Rodrigo, e aí a equipe foi ganhando o corpo que a gente tem hoje com o passar do tempo. A gente associa muito fisioterapia ao esporte, mas na verdade é um leque amplo de atuação, né, Daniel? Exatamente. Eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes. A fisioterapia hoje, a gente pode pensar num campo de atuação para ela como a gente olha a parte médica. Tem fisioterapia para geriatria, reabilitação cardiopulmonar, saúde da mulher, tem para a parte esportiva, ortopedia e para traumatologia em si, né? Existem muitos campos de atuação realmente, né? E para o atleta de final de semana, esse é um problemão, né? Exato. Esse aqui esse é o que dá lucro para vocês? Esse é o que a gente adora. Lascado, né? Na verdade, acho que o atleta de fim de semana, ele é um atleta que precisa de mais cuidado, porque ele tenta levar a vida de um atleta profissional sem a estrutura que um atleta profissional tem por trás dele. O suporte. A mente pensa como um atleta profissional, mas o corpo não executa. É isso, Daniel e Matheus? Bem por aí. E aí vem os problemas, né? Exato, porque assim, a demanda esportiva que muitas vezes é colocada, ela é alta, né? Mas ao mesmo tempo você não se alimenta como deveria, você não descansa como deveria, você não tem esse background que um atleta profissional tem. Uma preparação física antecedendo um jogo. Exato. Então, eventualmente você fica mais exposto a sofrer uma lesão, né? E é o que acaba acontecendo muito com o atleta amador. Mas até nisso a fisioterapia tem trabalhado hoje, né? No preventivo, né? Para que não ocorram esses problemas de uma maneira tão generalizada, né? Como é que se dá esse trabalho? Lá na clínica a gente tem uma equipe que se divide entre fazer avaliações. A nossa proposta, a gente faz uma avaliação inicial que vai um monte de coisa, avaliação de força, testes ortopédicos, testes específicos para cada articulação, e dependendo do resultado que a gente encontra, são fatores de risco. A gente já identifica esses fatores de risco, atrela a atividade que a pessoa faz, um futebol, um vôlei, um beach tennis que está em alta hoje, por exemplo, e antecipa o problema, vê antecipadamente que a pessoa tem uma fraqueza de ombro, uma dor que ela, quando a gente cutuca, ela sente, e a gente vai se antecipando e mantém ela em atividade sem desencadear esse sintoma ou até mesmo um problema mais sério. Mas não é todo mundo que pensa e fala, vou me antecipar, eu vou fazer agora. Normalmente a gente vai atrás quando o carro já está estragado. E vocês atendem atletas profissionais também? Como é essa dinâmica do atendimento na clínica? Sim, hoje em dia a gente recebe muitos atletas de fora. Por exemplo, hoje, atualmente, nós estamos com um atleta que é um atleta de handball que joga na França, o Raul. Ele vem, normalmente esses atletas vêm, se hospedam em São Carlos, ficam um período reabilitando com a gente e depois retornam para os seus clubes, né? Hoje a gente tem o Raul, a Bruna Jean Lourenço, que é uma atleta são carlense, mas joga vôlei em Portugal. O Rodrigo Rodrigues, que é um atleta do Real Madrid de futebol, que tá com a gente também. E tinha o Matheus do Novo Horizontino, que recebeu alta semana passada, que estava aqui também em estadinha em São Carlos quando a gente estava tratando ele. E vira e mexe a gente recebe atleta de futebol pra cá. Muito se deve pela nossa proximidade e grande amizade que a gente tem com o pessoal da NG Soccer, o Neto, o Fábio Aurélio,
Edu, a gente conversando, eles viram que a gente fazia sentido para eles criaram essa parceria que é muito vantajosa pra gente. Sim. E agenciam jogadores de futebol, né? E tem o trabalho também com a seleção de handball, não é? É isso? Isso. Na verdade, eu trabalhei com a seleção de handball durante 9 anos, né? Deixei a seleção recentemente, mas acompanhei os atletas profissionais assim de handball durante todo esse período, nas Olimpíadas de Tóquio, em 2 campeonatos mundiais. Foi um período bem importante de aprendizado, assim, mas... Dá uma bagagem muito forte, né, Daniel? É diferente quando você está imerso no alto rendimento, a forma de pensar, o tempo de recuperação, a forma de atuar com os atletas, ela é um pouco distinta, né? Pela pressão, pela necessidade de voltar, né? Para as quadras, no caso do handball, no menor tempo possível, desde que seja de uma maneira segura, né? Então isso encorpa muito o trabalho que a gente faz na clínica, a hora que você consegue transferir esse aprendizado para o dia a dia, né? E como administrar a clínica e atender? Porque é desafiador, né? Vocês têm todo o know-how, a experiência prática da fisioterapia. E a questão administrativa, como conciliar? É um desafio, Daniel? É um desafio. Hoje a gente tem uma equipe onde a gente consegue delegar essas funções e dividir bastante essa tarefa, né? Então, toda a parte administrativa, quem cuida é a Fernanda, junto com a Isabela e a Amanda, né? A parte de publicidade, marketing, o Matheus é o cara responsável junto com o Emanuel, com o Fernando. Uhum. E aí, enfim, a gente vai distribuindo... Delegando funções, Não né? tem como, no tamanho que a clínica tem hoje, não daria para ficar centralizada essas funções, né? Uhum. Então, você tem números da clínica? Daniel, número de funcionários, quantas hoje, pessoas atendimentos atendem? mensais, Nós somos 22, né, colaboradores ao todo, entre fisioterapeutas, médicos, profissionais de educação física e a nossa equipe de suporte, entre secretaria, limpeza, a parte administrativa, né? Em média, hoje nós realizamos em torno de 180 sessões por dia. Quantas? 180 sessões por dia. Isso. No ano passado nós realizamos 22 mil atendimentos. A duração de uma sessão, aproximadamente 1 hora? 50 minutos. Isso mesmo. E nós só atendemos um paciente por horário, né? Então nunca tem mais de um paciente. É um atendimento personalizado, né? Exatamente. Então, hoje a ideia da segunda unidade, ela vem disso, né? A gente tem um espaço físico relativamente bem preenchido hoje em dia e a gente precisa de mais espaço. Então, uma das ideias foi abrir uma segunda unidade em outro ponto da cidade para conseguir diluir um pouco esse volume que a gente tem hoje na cidade. Antes de falarmos da segunda clínica, que é maravilhosa, né? A localização, enfim, fale um pouquinho pra gente, Daniel e Matheus, sobre a primeira clínica, localização, para que os ouvintes possam, que quem não conhece, né, a clínica, possa conhecê-la. A primeira mesmo, ela já nem existe mais. É uma salinha pequenininha lá perto da catedral. Mas isso é legal falar, né? Mas é legal como é o desenvolvimento do empreendedorismo, como vocês né? começaram e onde vocês chegaram. Eu acho que é importante, né? Nada nasce pronto, não é isso? Isso mesmo. A primeira salinha eu só sei de história, só a lenha, só o que virou de história. Mas o Daniel consegue complementar, mas normalmente a história começou ele, uma maca, um disco de equilíbrio, 2 pezinhos, elástico e todo dia ali na labuta. Aí foi tomando corpo, muito tempo trabalhando bastante. Aí no segundo ano a gente foi para uma casa que tem associação com a família da Fernanda. O pai dela deixou com a família. A Fernanda quem é? A Fernanda é a esposa do Daniel. Esposa do Daniel. Aí a gente pegou uma casa e foi adaptando. Hoje ela não tem nada com uma cara de casa, onde é quarto não dá pra falar que é quarto, onde que é cozinha não dá pra falar que é cozinha. São consultórios. São consultórios. E a gente ficou nela
exclusivamente nela até o primeiro ano de pandemia. Depois a gente expandiu e fez mais uma adaptação. A gente conhecia o vizinho de baixo da nossa clínica atual. A gente já atendeu ele, conversou, ele é um grande de um conselheiro nosso. Aí a gente foi meio louco. Vamos alugar a casa dele. A gente alugou a casa dele, fez uma adaptação de comunicação entre as duas casas e aumentamos a capacidade de atendimento e assim depois com uma equipe maior. Então hoje a gente tem um combinado de 2 casas hoje, mas não é tudo adaptado, não tem cara de casa, mas é uma casa, são 2 casas. Hoje a clínica fica ali na região do Jardim Nova São Carlos, próximo ao Milton Online. Sim. No sentido educativo. Sim. Na rua Antônio Macelli. É uma das vias que a a gente sobe ali da Castelo Marginal. Branco, Azulville, mais ou menos. Mais pra baixo, né? É um pouco antes. Um pouco antes. Não, por favor, né? O Matheus falou, Fábio, e eu acho importante a gente fazer esse parêntese, porque nesse meio do caminho teve um negócio chamado pandemia. E eu acredito que ainda mais para quem atua na área da saúde, foi o motivador de uma revolução, né? Vocês tiveram que se adaptar a isso, modificaram alguma coisa no caminho, na clínica? E a Como é que foi esse período? Só lembrando também que a fisioterapia é fundamental na recuperação dos pacientes acometidos pela tratamento. Covid, né, gente? Exato. Na pandemia acho que a gente fez o nosso maior golpe de coragem. No início da pandemia a gente decidiu fazer o aluguel da nova casa. A gente fez umas contas de padaria, falou, então vamos. Aí, curiosamente, e ainda bem que aconteceu dessa forma, primeiro ano a gente dobrou de tamanho, segundo ano a gente triplicou de tamanho e deu certo. Nosso golpe de vamos tentar a sorte deu muito certo. E no período de pandemia, não sei se com todo mundo a gente pode falar isso, mas a gente conseguiu crescer na pandemia. Talvez por conta de ser um serviço essencial, então a gente não sofreu com a parada de tudo, a gente não fechou como a maior parte do comércio de São Carlos. A gente ficou pequeno lapso de tempo até definir o que era para fazer, o que não era, se a gente tinha que fechar, se era só atendimento online. E depois de uma semaninha que a gente entendeu como que seria aqui em São Carlos, a gente manteve tudo aberto e foi dali que a gente começou a crescer. Acho que o grande salto da clínica aconteceu na pandemia. No comecinho da pandemia a gente começou a perceber, lá em março, a gente começou a perceber um desmarque em massa dos pacientes. Então a gente falou, talvez vá parar. A gente olhou tudo que os pacientes usavam nas sessões, foi para Ribeirão, fez uma compra grande de material e distribuiu para os nossos pacientes. Fazia a fisioterapia em casa com a orientação dos profissionais. Então a gente entrava ao vivo. Que legal, cara. Online e manteve essa reabilitação durante uma semana. Depois a gente entendeu, né, fazendo consulta com a vigilância, com a guarda municipal, que na verdade a clínica poderia ficar aberta. É um serviço essencial. Era necessário até que ficasse aberta, não é, Daniel? Desde que fosse um atendimento por horário. E já era o nosso modelo, então acabou que não precisamos remodelar nada. Não interferiu muito no modelo da clínica, então, né? Ficou um modelo misto por um período, onde os pacientes que queriam fazer online, a gente seguiu online, quem queria vir para a clínica veio para a clínica. Mas curiosamente a pandemia ela criou um ambiente onde muita gente trabalhava muito e foi para o home office. E no home office, esse pessoal acabou tendo mais possibilidade de se cuidar. Então, muitos pacientes que a gente recebeu na pandemia contavam isso, né? Olha, só consigo tratar agora porque eu tô com uma maior disponibilidade de horário e tal. Então, acabou que a pandemia alavancou um pouco a clínica. A gente aumentou 5 vezes de tamanho dentro da pandemia. Quer dizer, vocês aumentaram 5 vezes de tamanho e viram a necessidade de concepção de uma segunda clínica que está sendo preparada na região do Dama. É isso? Conte pra gente. Começa com quem? Quem é o corajoso de toda essa história? Quem deu aquele pontapé? Foi você, Matheus? Ou foi tudo em equipe? Faz parte de um conjunto? Foi tudo um conjunto, mas a ideia de aumentar, de aspirar novos ambientes, Aqui a gente pode até pensar em outra cidade, mas ainda está no plano das ideias ainda. Mas para agora, foi a equipe que decidiu. A gente sentiu que estava
abarrotado, chegando no limite de espaço físico e precisando de mais espaço e precisando de mais espaço para atendimento, não só físico. Aí a gente achou um cara mais louco que a gente, que foi o Luiz Tadeu. O Luiz Tadeu, ele há 4 anos, ele é paciente nosso há 4 anos e sempre foi conversando com a gente, perguntando como que funcionava, como que era, onde a gente queria estar dali 3, 4, 5 anos. Um belo dia ele abordou. A primeira vez a gente não foi, fez as contas, a gente falou, cara, deu medo de tanto dinheiro envolvido, tanto crescimento. Deu alguns meses, ele foi de novo, então agora vai. Então vamos. Aí vai desde o ano passado, tá construindo? A gente começou a cogitar essa ideia em setembro do ano passado. Fez contato com o pessoal do Dama, né, pra ver espaço e tudo mais. Viabilidade. Exato. Né? E em dezembro a gente acertou, janeiro acertou o contrato, isso. E desde então tá construindo lá, né? O espaço estava bem... Saindo do zero, né? Saindo do zero. Na verdade, a edificação é completamente nova, né? A estrutura externa já existia, né? Sim, mas o espaço interno tava Que ali era contrapiso. Era um conjunto de lojas, né? Que depois foi desativado pelo grupo e agora há essa retomada. Exato. Mas a estrutura para em que pese tem uma pequena estrutura lá, né? A estrutura externa, mas na verdade não é uma pequena estrutura, é uma grande estrutura externa. A concepção de uma clínica tem as suas particularidades. Então no caso de vocês começou do zero, né? Do zero. Bem do zero. A gente entrou em contato foi escolhendo arquiteta, a gente encontrou a Bruna, ela projetou, eu lembro até hoje, na reunião que a gente fez com ela, com o Luiz junto, a gente vai bater 9 anos esse ano, em setembro. Aí ela começou a apresentar o PowerPoint do projeto, tudo com modelagem 3D. A gente tá acostumado com uma casa, um portão ali adaptado, um letreiro, beleza, bonitinho. Do nada vem aquela coisa maravilhosa, uma coisa projetada pra gente. Eu lembro até hoje, um olhou pra cara do outro em silêncio, já conseguiu ver tudo que tu tava pensando. Nossa, agora vai. E a gente ficou nessa espera. Obra é obra, tá sutilmente atrasado aqui e ali, tem as suas complexidades, né? Tem as suas complexidades, né? O que dá pra tirar de lição desses 9 anos? Vixe. Não tem atalho. Eu acho que esse é o que a gente aprendeu, assim. O caminho de empreender, ele é desafiador. Ele te desafia todo dia, né? Todo momento você tem que resolver problema, você tem que atender bem. Tem que se reinventar. Você tem que se reinventar, você tem que entregar resultado. E não adianta tentar cortar caminho. Todas as vezes que a gente tentou ou que a gente viu alguém tentando, o desfecho final ele não compensa, ele não vale a pena. Eu acho que do que eu tiro de aprendizado desse processo todo é isso. Você tem que ter uma equipe muito forte, você não faz nada sozinho e você tem que se reinventar, tem que estar aberto a novas ideias, tem que respeitar os princípios básicos de quando você imaginava o que seria o ideal para sua clínica, o que você quer entregar, o resultado que você quer passar. E com um pouquinho de planejamento e com uma equipe junto com você, vale a pena arriscar. Tem muita coisa que a gente já arriscou, já fez, dando 2 passos para frente, mas se tudo der errado, não, a gente volta para a nossa origem. Então vale a pena arriscar. A gente já arriscou... Esse é o recado, vale a pena arriscar, né, gente? Vale. A gente já fez algumas empreitadas, não tão destemidas quanto essa da segunda unidade, e a gente sentava, antes de fazer, e falou, cara, vale a pena? Falei, vale. Se der tudo errado, a gente volta pra cá onde a gente começou e aqui tá bem. E vale a pena. Passou, quando deu certo, quando deu errado, volta, pensa, tira o que tirou de positivo e leva pra frente. Então vale. Então apresente a clínica pra gente, pros nossos ouvintes, endereço, contato, rede social, porque é importante, né, esse contato com novos pacientes, pacientes que não conheciam o trabalho da Elic Reabilitação Funcional e Personalizada, por favor.
Na parte online fica comigo, a parte offline o Daniel fala. O nosso Instagram é Illic Oficial com 2 L's. Illic Oficial com 2 L's. ILLIC. Oficial. ILLIC. E o que quer dizer o Illic, gente? Por favor. Achei que não ia chegar nessa. A gente estava aguardando para o final. É meio peculiar a história. Talvez seja a história de comédia na empresa. Quando a gente foi montar a marca, a gente fez uma pesquisa no Google. A ideia era ter uma marca onde não tivesse fisioterapia diretamente vinculado ao nome. E aí nós encontramos uma pesquisa no Google que fisioterapia em latim era Illic Physical. E aí o nome ficava meio confuso, a gente optou pelo Illic. E é Illic. O domínio é nosso, marca registrada é nossa, não tinha nada com esse registro. Há 2 anos atrás, enquanto a gente atendia um paciente, ele fez essa pergunta e eu contei essa história. Ele falou: cara, não é, eu estudei latim e não tem nada a ver. E quando a gente foi buscar de novo, realmente, Illic não significa terapia em latim. Mas aí já era tarde demais porque o nome pegou, né, gente? Exato. No final a gente conseguiu criar uma marca que não tivesse vínculo nenhum com a fisioterapia e que as pessoas atrelassem a fisioterapia à marca. Maravilha. Então, Illic Oficial no Instagram. A gente tem o site illic.com.br, tá? A gente que criou ele do zero também. E toda a parte de contato, WhatsApp, telefone, tem no Instagram, tem no site. Perfeito. De decor, eu sou horrível de decoração de número. O telefone da clínica é 99263-7578. 99263 7578. O contato pode ser feito por WhatsApp. Hoje nossa primeira unidade fica na Rua Antônio Macelli, número 114. Que vai ser mantida, apesar da segunda unidade. Exato. E a segunda unidade fica no Dama Mall. Sim. No espaço... à beira ali da rodovia SP-318, né? Exatamente. Muito bom. Bom, gente, Daniel, Matheus, prazer em conhecê-los. Muito sucesso, viu? É isso que a gente deseja pra vocês. Muito obrigado. Obrigado pela abertura. Pelo convite, pelo espaço. Poder contar um pouco essa história. Que é uma história muito bacana, Uma empresa que oferece hoje 26 empregos, 28, né? 22 empregos, né? Que vai se expandir e vai oferecer mais empregos de forma direta. Mais que isso, atende 180 pacientes? 180 atendimentos por dia. 180 atendimentos por dia. E quando vem alguém de fora se tratar, como eles já citaram, é alguém que consome no nosso comércio, alimentação, se hospeda nos nossos hotéis, ou seja, a empresa gira a economia da cidade de uma forma importante. Isso é muito importante mesmo, né? Muito importante. Ney, bom final de semana pra você. Pra você também, Fabinho. Espero que o final de semana seja tranquilo e leve pra todos nós. Qualquer coisa eu vou lá na Illic, né? Depois da minha atividade física do final de semana e me recupero. Valeu, Guilherme. Fernandinha vem aí. A gente volta na segunda às 7. Você ouviu Jornal da Manhã São Carlos. Oferecimento Savenhago, do jeito que você gosta, sempre pelo menor preço. A gente entende você. Uniodonto São Carlos, por mais sorrisos em 2023. FG Esquadrias, pensou Esquadrias, pensou FG. Hidráulica e pneumática, vem pra nós. Pra sua casa ou pra sua empresa, vem pra nós. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Maria Aires Imóveis, com você nós podemos. Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Eletrobidu Energia Solar, o seu parceiro na conta de luz. Imunibem Controle de Pragas. Fone WhatsApp 16992335595. Aspro Auto Brasil, a sua melhor escolha para proteção veicular. Travellex Confidence, a maior especialista de câmbio no Brasil. Novas instalações da Toyota Stephanie, aqui em São Carlos, na Avenida Getúlio Vargas 2753. Jornal da Manhã São Carlos.